Olá, aqui é o Dr. Eduardo Adinetti e hoje eu vou fazer o vídeo que algumas pessoas me pediram sobre a esquizofrenia simples, que é o F20.6 da Classificação Internacional de Doenças, a CID. F20.6 esquizofrenia simples. Bom, em primeiro lugar, por que é chamada de esquizofrenia simples? Muita gente não entende esse nome e acha que esse simples é porque é um tipo, um subtipo de esquizofrenia mais simples. Na realidade, é um tipo de esquizofrenia mais simples, contudo, não deixa de ser esquizofrenia. O que acontece na esquizofrenia simples? Ela tem algumas características muito peculiares que a diferem dos outros subtipos de esquizofrenia, como a esquizofrenia paranoide, como a esquizofrenia catatônica, como a esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada. E eu vou falar então sobre essas características. Muito bem, eu vou ler aqui um trecho da Classificação Internacional de Doenças e vou traduzir isso aqui. Lembrando que nós, psiquiatras, nós não estudamos pela CID. A CID é apenas um manual de categorização das doenças. A gente estuda, nós, psiquiatras, por livros, tratados, enfim, voltados para a parte técnica da psiquiatria. Mas vamos lá então. O que eu vou ler aqui e vou ajudar aqui a traduzir o seguinte, né, com relação à esquizofrenia simples, está aí na tela. Né? Então, esquizofrenia simples, transtorno caracterizado pela ocorrência insidiosa. Insidiosa quer dizer, vem ou aos poucos acontecendo, e progressiva de excentricidade do comportamento. Excentricidade é um comportamento fora do centro, né? Ou seja, fora do comum, vamos dizer assim, fora do normal. Incapacidade de responder às exigências da sociedade e um declínio global do desempenho. Bom, então vamos lá explicar o que é a esquizofrenia simples. Se você tem interesse, tenha um pouco de paciência, porque não dá para explicar a esquizofrenia simples em 30 segundos e um minuto, mas também não vou fazer um vídeo de 9 horas. Então vamos lá. Na esquizofrenia simples, uma das características da esquizofrenia simples é que ela é um subtipo de esquizofrenia que o padrão dela é não haver nem alucinações e nem delírios. Ela vai se desenvolvendo progressivamente sem ser precedida, ou seja, sem que haja a presença de delírios ou de alucinações. Tem até alguns autores, normalmente não são autores técnicos, são leigos em medicina, mas quando se referem à esquizofrenia simples, eles chamam de esquizofrenia sem alucinação ou sem alucinações. Então, essa ausência de alucinações e de delírios, que é muito característico na esquizofrenia paranoide e na hebefrênica, por exemplo, tende quase sempre, na maioria das vezes, a estar ausente na esquizofrenia simples. Porém, contudo, todavia, isso não é uma coisa matemática. Não é que um paciente que tem esquizofrenia simples nunca possa ter uma alucinação ou um delírio, ou alucinações ou delírios, mas não o mais comum. O mais comum é uma doença, é um subtipo de esquizofrenia que não evolui com alucinações e com delírios. É um subtipo de esquizofrenia que tem outro detalhe que é muito importante, é que ela pode passar despercebida. Ninguém nota, ninguém percebe, já desde muito cedo, que aquele quadro, aquele comportamento do paciente excêntrico,
um pouco estranho, já é a doença se manifestando ou já manifesta. Então, muitas vezes, o paciente ele é trazido muito tardiamente ao psiquiatra, porque ninguém percebeu. O paciente passa até por médicos, até por psiquiatras, que não percebem aquela manifestação ou aquelas manifestações que já estão acontecendo. Muito frequentemente também, esse subtipo de esquizofrenia, ele se manifesta, uma outra característica, já bem cedo na infância. Provavelmente é, é o tipo de esquizofrenia que se manifesta mais cedo. Por exemplo, tem muitos pacientes portadores de esquizofrenia paranoide, por exemplo, onde a esquizofrenia se manifesta, a paranoide, em torno de 25 anos, por exemplo, 20 anos. A esquizofrenia simples, esse subtipo, ele pode se manifestar bem cedinho, bem cedo, né, na infância, como eu já disse. Então, vamos a algumas características desse subtipo de esquizofrenia. Uma das características é o chamado embotamento afetivo. O que é embotamento afetivo? É uma certa apatia, uma dificuldade de expressar ou de expressão afetiva. Por exemplo, a pessoa não ri quando outros estão rindo. Na hora de participar de atividades de algum entretenimento, por exemplo, ela não se envolve. Eu estou falando do paciente portador da esquizofrenia simples. Ele não se envolve com empolgação naquele entretenimento, seja ele qual for. Outra característica é ter falta de iniciativa, não faz as coisas que precisam ser feitas. São pacientes muito dependentes dos familiares, de cuidados, de atenção. Falta de motivação. O paciente fica parado, né? Não quer fazer nada, não tem iniciativa, como eu acabei de dizer, e não tem motivação para fazer as coisas. Lentificação psíquica é outra coisa também. O que é a lentificação psíquica? É a mente ficar mais lenta, as atividades mentais são mais lentas. Pode haver também, em alguns casos, na esquizofrenia simples, a lentificação psicomotora também. A pessoa, tentando explicar aqui para que você entenda, a pessoa fica mais devagar. Seria isso mais ou menos a lentificação psicomotora. Não somente a mente ela tende a ter um desempenho comprometido, enfim, as funções cognitivas, atenção, abstração, tudo isso fica mais cálculo, tudo isso fica, às vezes, muito lento, muito prejudicado na esquizofrenia simples. Outra coisa é a dificuldade muitas vezes, de compreensão do que alguém está dizendo para elas, para esses pacientes. Então, olha lá, pega lá o prato para a gente jantar, ela não entende. Pega vamos fazer a mesa. Ela às vezes demora, quer dizer, muitas vezes demora a entender o que significa aquela frase. Então, a pessoa demora, inclusive, a responder a essas solicitações e também ao que estão dizendo para ela. Por isso que esses pacientes portadores de esquizofrenia simples têm dificuldade de socialização. Deixa eu dar um exemplo, então, aqui de uma paciente que eu tratei. Vejam bem que eu acabei de dizer que esses pacientes muitas vezes são trazidos muito tardiamente ao psiquiatra. Eu recebi uma paciente, o meu consultório era em Curitiba, hoje é no Rio de Janeiro, em Copacabana, e essa paciente veio do estado do Acre ou de Rondônia, eu creio que foi do Acre. E por que trouxeram essa paciente para mim? Não estou falando mal dos psiquiatras do Acre ou do Amazonas, não, porque ali é Amazônia, né, que a região chama Amazônia Legal.
Porque eu não tô criticando os colegas, mas ninguém sabia o que essa moça tinha. Era uma jovem de mais ou menos 25 anos. Mas ela já vinha apresentando essas características, esses sintomas, esses sinais que eu acabei de mencionar há muito tempo. E a família tentou, por anos, saber o que essa moça tinha, porque a doença, como eu falei também anteriormente, ela vai sendo progressivamente instalada, ela vai se instalando, vai havendo um declínio progressivo do desempenho mental. Então chega um certo ponto que a pessoa, a família, normalmente, né? Família, ou pode ser também um amigo, uma amiga, começa a notar, mas é óbvio que, primeiramente, a família já nota que está havendo um declínio. O que está acontecendo com esse paciente? Então trouxeram essa moça em torno de 25 anos e ela ficava sentada na minha frente, a família estava junto, e quando eu respondi uma coisa para ela, ela demorava muito para responder o que eu perguntava. Ela respondia, mas demorava a responder. A face dela, o rosto, a expressão, era uma expressão pobre em expressão, né? Quer dizer, quase não ria, só se você suscitasse, falasse com ela mesmo, propositalmente, tentando fazê-la rir, demorava a rir, mas ria. Então, quer dizer, veja o atraso. Isso é queda do desempenho global da percepção, da empatia, enfim, das funções cognitivas de modo geral. Então, ela demorava a responder. Mantinha sempre uma posição uh, ereta, com os olhos meio arregalados, ou seja, bem característico da esquizofrenia simples. Não tinha aqueles maneirismos que a gente chama. Maneirismos são os pacientes esquizofrênicos que têm jeitos de gesticulações estranhas, caretas, movimentos, ou de repente levanta da cadeira e fala uma coisa que não tem nada a ver. Enfim, isso normalmente não acontece na esquizofrenia simples. A pessoa tende a ficar até muito isolada, quieta. Isso se chama embotamento do afeto, ou embotamento afetivo. Né? Outra coisa é a perda da volição. Volição é a vontade, né? A execução da vontade. Não tem vontade de fazer as coisas. Anedonia. Anedonia também é outra coisa. A anedonia é perda pelo prazer das coisas. Então, ela tinha, portanto, essas reduções significativas das expressões faciais, não ria, a não ser que fosse muito suscitada para rir, e, portanto, era um quadro bastante característico da esquizofrenia simples. Esses pacientes têm dificuldade de socialização, é óbvio que eles têm. Né? E também não é impossível, não estou dizendo que isso aconteça assim, mas não é impossível, isso acontece, esses pacientes sofreram até bullying, né? Porque eles às vezes estão ainda numa fase escolar onde a doença não aflorou ainda, embora ela aflore cedo, mas as pessoas ficam, os coleguinhas ficam, enfim, fazendo às vezes até chacota, né? O que é péssimo, mas em razão da incompreensão do que está acontecendo. Às vezes são crianças que fazem isso. Né? Então é uma esquizofrenia, um subtipo que começa muito cedo. Uma coisa muito importante, além das medicações, você normalmente trata a esquizofrenia simples da mesma maneira, do mesmo modo, em psicofarmacoterapia, ou seja, com remédios antipsicóticos. E eles funcionam bem. Agora, é muito importante para esses pacientes que são portadores da esquizofrenia simples conservar. Ó, tem uma sirene aí, está passando, talvez vai registrar aqui no vídeo, mas o que eu vou fazer? Está passando, deixa passar a sirene aqui. Bom,
Aí, ó, a Sirene. Bom, eu sou médico, hospital, Sirene tem a ver. Mas vamos continuar aqui com Sirene ou sem Sirene. Então, muito importante nessa esquizofrenia simples é manter, conservar um ambiente de convívio, de atividade simples, para o conforto e bem-estar desses pacientes. Tá difícil falar com essa ambulância aqui tocando. Para você vai ficar mais baixo, mas para mim está uma altura aqui bem grande. Mas vamos lá, não importa. Eu vou repetir o que eu falei, porque acabei até me distraindo um pouquinho. É, é muito importante que a casa tenha uma facilidade, por exemplo, o paciente pegar um prato, um copo, um talher, que não haja muitos obstáculos. Claro que eles podem ser treinados, educados, por quem saiba fazer isso, evidentemente, no sentido de melhorar o desempenho global, né? Mas a doença é caracterizada justamente por essa queda do desempenho global. Mas um ambiente simples, onde a pessoa não tenha dificuldade de encontrar as coisas, por exemplo, o paciente portador de esquizofrenia simples, é muito importante. Então é para dar uma ideia, né? Fazer um vídeo muito longo também não vai adiantar com muita tecnicalidade. Eu vou repetir, o tratamento é praticamente o mesmo com os antipsicóticos, e muito importante, né, em todos os casos de esquizofrenia, a participação da família. Essa doença, ela é uma doença que, como eu disse já, ela muitas vezes ela passa despercebida, né? Ninguém nota, ninguém percebe que aquele quadro já se manifestou, ainda muito cedo. Quer dizer, por isso que veio essa senhora trazendo a filha, né? Foi uma família que chegou no consultório trazendo a filha e conversando, avaliando, eu vi que se tratava de esquizofrenia simples. A medicação levou a uma melhora, agora os cuidados precisam ser tomados. É uma doença crônica, até o momento não há cura para a esquizofrenia simples, mas não há motivo para desespero, porque a pessoa. Desespero não é bem a palavra, né? Não é motivo para desânimo, para tristeza. Óbvio que ninguém gosta de doença, mas é um transtorno que tem tratamento e é preciso que seja tratado o mais precocemente possível, o que é válido para praticamente todos os transtornos em psiquiatria, mas na esquizofrenia simples, por ela ter essa particularidade de se manifestar muito tardiamente, se a família perceber que está havendo um comportamento estranho, uma lentidão no pensamento, uma lentidão na resposta às solicitações verbais, ou seja, o que se diz para a pessoa, o desempenho escolar começa de repente a cair, assim, a despencar, é importante levar um psiquiatra para fazer a avaliação. Então, isso é esquizofrenia simples. Como eu disse, é para dar uma ideia e para atender aí com o maior prazer, com a maior satisfação, e agradecer também a vocês que fizeram a sugestão do vídeo. Então é isso aí que eu tenho a dizer por hoje. Muito obrigado, um grande abraço e que Deus te abençoe.